Olá, shalom, shalom, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Detox Teológico, mais uma live da nossa série. Deixa eu ajustar a câmera aqui um pouquinho, dá boa noite para você que já vai estar chegando aí. Tem gente sendo notificada exatamente agora e já já o povo começa a entrar. Então nós estamos aqui nos últimos ajustes. A Bernardete, olá, tudo bom? Acabou de entrar. Foi a nossa primeira hoje, a primeira pessoa a entrar na live. O restante está entrando aí já já. O povo está começando a chegar. Enquanto isso eu vou fazer nos últimos ajustes. Desejar boa noite a todos. Tudo bom, Bernardete? E o restante do povo está começando a chegar aí já já. Tudo bom? Enquanto isso você pode aí, Bernardete, ir divulgando também, fazendo com que essa live chegue até outras pessoas, compartilhando o link da live, se você fizer isso. A Zimir, olá Zimir, acabou de entrar também. E o povo está começando a entrar aí. E nós vamos começar hoje um tema muito legal e muito interessante. Oi Érico, tudo bom? Shalom, Esther acabou de entrar. Shalom, Esther. Boa noite a todos. Aí o povo está começando a entrar. Daqui a pouco vocês começam no bate-papo aí na live, né? Naquele bate-papo interminável, que começa aqui e vai terminar nos grupos de WhatsApp depois, né? E o povo está começando a chegar, o povo está sendo notificado aí já. E é bom, enquanto o povo vai chegando, eu vou dando mais uns avisos aqui. Daqui a pouco eu vou deixar mais uma vez o meu contato telefônico aí no comentário fixado, para quem quiser, tá bom? Entrar em contato conosco lá no grupo do Telegram, para poder receber as nossas informações, que tem coisa nova e coisa boa vindo por aí. Muito boa. Só não pode vir com aquelas perguntas, entendeu? Igual a Esther costuma fazer, aquelas perguntas longas e demoradas. Brincadeira, Esther. Suas perguntas são pontuais. Tá mudo? Não, tá mudo não. É só a Esther que não está me ouvindo? Tem mais gente ouvindo? Tá todo mundo ouvindo, ok aí? Não estão ouvindo? Ué, então deixa eu ajustar aqui o... Deixa eu ajustar esse microfone. Calma aí. Agora? Agora todo mundo ouvindo? Estão me ouvindo bem agora? Aqui, o Érico disse que lá no Rio tá ouvindo bem. A Zimmer também tá ouvindo, então... Será que o problema é de conexão aí com vocês, com a Bernardete e com a Esther? Porque tem gente que está ouvindo bem. Tenta entrar, sair e entrar de novo para ver. A gente aguarda mais um minutinho. Vixe, dizendo que continua. A Zimmer disse que está ouvindo bem. Tudo normal lá no Rio de Janeiro. E Esther, bota seus anjos para trabalhar aí. Você e a Bernardete, são vocês duas que não estão conseguindo ver. Ó, a Lígia acabou de entrar. Tá conseguindo ouvir, Lígia, bem? Porque tem gente que está dizendo que não está conseguindo ouvir. Ó, Bernadette, eu estou ouvindo bem. É só você mesmo. Ó, François acabou de entrar também. Então tá todo mundo ouvindo bem. Pelo menos quem entrou até agora está ouvindo bem. Agora sim, Esther. O problema era que você não tinha ativado o botãozinho aí, né? Agora tá todo mundo ouvindo bem. Faça um favor agora para mim, então. Avisa seus contatos aí, compartilha essa live, que hoje eu vou falar sobre um tema muito legal, sobre a certeza da salvação e o que Jesus pensava sobre isso, especificamente. Tenho certeza que vai elucidar algumas questões para você e vai mudar talvez um pouquinho a sua percepção de convicção e de certeza. E como você vai andar, né? E vai prosseguir daqui para frente. Às vezes você já até pensa sobre isso, já até pratica isso, mas de forma muito intuitiva, sem necessariamente ter convicção daquilo que você está fazendo. Mas vai ser
Vai ser bem legal e vai ser de forma assim desconstrutiva, né, para algumas coisas, para alguns conceitos e construtivas para outros, como sempre é a nossa proposta aqui. E para você que está chegando aí agora, já vou adiantando para você, abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 18 e já vai deixando a sua Bíblia separada aí, seus materiais separados, que nós vamos começar já já. Tá bom? Enquanto isso eu vou dar alguns avisos para aquelas pessoas que desejam fazer o seminário Religião de Jesus módulo 2 ou módulo 1. Tá bom? Entre em contato lá no grupo do Telegram. Quem tem o grupo do Telegram, quem já está lá no Telegram, é só pegar as informações, pedir as informações por lá. E quem não está ainda, eu vou deixar o meu número de telefone fixado aí daqui a pouco. Ou alguma pessoa que já tem, pode passar direto aí para essa pessoa que a gente entra em contato, coloca ela lá no grupo do Telegram e todas as informações vão chegar aí para você de maneira bem tranquila. E também a proposta da nossa escola de escatologia também já está andando e já está caminhando. Já já vocês terão informações em muito breve. Breve mesmo. Tá ok? Bem, tendo dado então essas informações, são exatamente 5 minutos agora que nós já iniciamos. Só ajustar aqui mais um pouquinho. Vamos notificar e esperar juntar pelo menos umas 15 ou 20 pessoas aqui e a gente começa a nossa live para os retardatários não pegarem pelo meio do caminho. Shalom, tudo bom, Célia? Célia entrou e o pessoal está chegando aí. Boa noite, Célia, tudo bom? Já já a turma começa a chegar, sempre tem os atrasados um pouco, né? Mas hoje vai ser bom, a live hoje vai ser um pouco melhor do que a outra. Lucas capítulo 18, todo mundo conhece essa passagem, é a passagem do jovem rico, que tem um diálogo com Jesus muito interessante sobre a vida eterna e sobre o mundo vindouro. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre essa perspectiva do mundo vindouro, como Jesus pensava sobre isso. Especificamente como ele pensava, como ele ensinou o jovem os princípios básicos para se herdar essa vida eterna ou herdar esse mundo vindouro. Tá bom? Vamos lá? Vamos? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Já notificaram as pessoas que vocês podiam? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Todos preparados? Diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe, ou o jovem rico, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Perguntou Jesus. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou-lhe Jesus. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim, nesta condição, triste, disse o seguinte, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode salvá-lo? Ou quem pode ser salvo? Ou quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós, Senhor, deixamos mulher, casa, irmãos, deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu para ele, em verdade eu vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, ainda a vida eterna. Oi, Luana, tudo bom? A Luana também acabou de chegar e tem gente chegando ainda. Bem, esse é o texto básico que nós vamos trabalhar hoje.
A certeza da vida eterna ou da salvação, que muita gente confunde as duas coisas. Salvação é uma coisa e a vida eterna é outra. Como assim, Henrique? Salvação e vida eterna são coisas distintas, são sinônimos, são coisas distintas, mas uma coisa está interligada e conectada à outra. Não tem como você ter a expectativa ou ter a esperança, como diz o apóstolo Paulo, da vida, da salvação, sem ter essa conexão, estar conectado com esse conceito da eternidade e da vida eterna. Essa pergunta, né, a certeza da salvação, quem tem certeza da salvação, ou a certeza da salvação segundo Jesus, ela pode soar um pouco estranha aos nossos olhos e aos nossos ouvidos também, na verdade. Eu até concordo que soa, porque nós ficamos meio que embevecidos durante toda a vida, ouvindo conceitos teológicos, e a gente não sabe muito bem o porquê, porque nós sempre aprendemos que a salvação, né, ela é pela graça, e ela é. E não há nada nas nossas ações, né, que garantam ou que possam nos dar, né, a certeza de que nós estamos obtendo a salvação pelo nosso esforço. Isso aí é bem conhecido de todos já sabem disso, e nós não podemos assim dizer que nós conseguimos a salvação por causa do nosso esforço, por causa que a própria palavra diz, ela é uma dádiva de Deus dada a nós, porque nós não merecíamos. E todo mundo usaria o mesmo texto para argumentar comigo se eu usasse da expressão aqui de que nós temos que fazer alguma coisa para ser salvos e somos salvos por causa de alguma coisa que nós fizéssemos para sermos salvos ou que nós poderíamos fazer para obter a salvação. E você usaria do seguinte argumento comigo, que está em Efésios 2, capítulo 8. Se você puder abrir, abra aí a sua Bíblia e marque esses textos. Lemos Lucas, capítulo 18, e agora Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é mediante a fé. Então existe um elemento que se acrescenta à graça para que nós possamos obter a salvação, que é a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, criado no Messias, para boas obras, ao quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, nós obtemos a salvação, por meio da graça, que é um presente de Deus, e é pela fé. Bem, esse é o argumento que você usaria comigo, pura e simplesmente para poder dizer que a nossa salvação é pela graça. Sim, é pela graça. Eu vou te dar um outro texto agora para ver se esse texto bate com esse pensamento do próprio apóstolo Paulo, que diz o seguinte: mas Paulo e Jesus pensavam assim, nesse conceito em relação à salvação. Paulo diz o seguinte em Romanos 8, de 22 a 24. Romanos 8, de 22 a 24. Diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Preste bem atenção. Aguardando a adoção de filhos. Porque nós fomos adotados como filhos. Estão entendendo? Fomos adotados como filhos. E diz mais o texto: e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Na esperança de quê? Da redenção do nosso corpo. A salvação, ela está conectada à redenção do nosso corpo, é o que diz o apóstolo Paulo. Porque na esperança disso é que nós somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a criação toda foi deteriorada, e o homem também. Só que nós, como temos as primícias do Espírito, gememos no nosso íntimo, aguardando a nossa adoção como filhos. E ele testifica aqui que a nossa adoção se dará de maneira plena quando isso acontecer. Quando isso vai acontecer? Quando houver a redenção do nosso corpo. E ele continua: porque para essa esperança que nós fomos salvos. Nós fomos salvos conectados a essa esperança. Nós fomos salvos por causa disso. Por causa do quê? Por causa da redenção do nosso corpo.
Porque qual é o propósito? O propósito é a eternidade, o propósito é o mundo vindouro, o propósito é a manifestação do reino de Deus de maneira plena. E para isso, precisamos nos conformar à imagem desse reino. E para isso precisa-se da redenção do corpo. A redenção, eu sei que tem alguns temas aqui que são meio que conceitos escatológicos, mas é verdade, a Bíblia toda, eu já falei para vocês que ela trata de escatologia do início ao fim. Então a gente tem que se acostumar com esses termos, se nós queremos realmente entender a mensagem que Jesus pregava, porque ele veio. Diz o Evangelho de João que um dos princípios da vinda de Jesus, ele veio para desfazer as obras do maligno. Então, ele veio para restaurar de alguma coisa que estava em desordem. Bem, e para Paulo, né, a salvação ele é um conceito muito associado ao livramento de alguma tragédia humana, e ele relaciona isso com a morte. E nós temos que entender uma coisa, o homem não foi criado especificamente para morrer. Não foi. O homem foi criado para viver em plenitude e na presença de Deus. Então, esse conceito de morte ele é um pouco desassociado. Por isso que a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque a morte se tornou realmente o inimigo, porque o homem não foi feito para isso. Então, ser salvo é ter a redenção do corpo, segundo o apóstolo Paulo, e segundo a gente vai entender o próprio Jesus um pouco mais na frente. Mas Paulo, em 1 Coríntios, lá 15:52, ele diz que no abrir e piscar de olhos, nós teremos os nossos corpos transformados. Nosso corpo será glorificado. Então, a salvação, propriamente dito, garante você o acesso à vida eterna. A vida eterna é o mundo vindouro. É o que Jesus vai conversar com o jovem rico, e nós vamos introduzir isso já já. Eu estou dando uma introdução para você ter uma ideia de que vários outros personagens, escritores do Novo Testamento entendiam isso. Paulo entendia isso, Jesus entendia isso, Pedro entendia isso, João entendia isso. Então, vários outros escritores, não só do Novo Testamento, mas do Antigo também, tinham essa mesma concepção. E a pergunta que o jovem rico faz, ela é interessante porque ele quer saber o que ele deve fazer para herdar o mundo vindouro. Ou seja, é como se você agora fizesse uma pergunta para um conhecido seu, para um pastor seu, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para entrar no mundo vindouro? É essa pergunta que o jovem rico fez para Jesus. Ele queria saber o que ele podia fazer para entrar lá no conhecido, né, na literatura judaica, o chamado Olam Rabá, é o mundo vindouro, o mundo por vir. Esse jovem, como judeu que ele era, e Jesus pergunta a ele sobre os mandamentos, se ele obedecia ou não, e ele diz que obedecia tudo, mas não tudo. E nós vamos entender quais foram as perguntas necessariamente que Jesus fez para ele, nós vamos entender hoje aqui a questão da literatura judaica dentro desse texto, e nós vamos entender na íntegra e na profundidade a pergunta que Jesus fez para ele. Aí nós vamos entender o motivo da resposta final e até mesmo o diálogo de Jesus com os discípulos, lá no último versículo que eu acabei de ler, desse contexto, dessa história. Então, para o judeu em si, ele sabia muito bem o que era esse mundo por vir. Ele sabia, porque a perspectiva da escatologia judaica, eu dando uma pincelada para você aqui, você tem que entender uma coisa. A mensagem de Jesus, a mensagem escatológica de Jesus e a mensagem escatológica dos discípulos girava em torno, sabe de quê? Da redenção da criação. E não da fuga do mundo para uma atmosfera extraterrena, aonde ele iria criar um novo céus e uma nova terra aqui totalmente desconectada dessa. Não é essa a mentalidade de Jesus, não é essa a mentalidade dos profetas em toda a Escritura. Porque não tem como você entender, por exemplo, de conceitos escatológicos lendo a Bíblia de trás para frente. Você precisa entender a Bíblia do princípio até o fim, do Aleph e do Tav. Por isso que Jesus disse, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Aleph e o Tav. Dentro do contexto hebraico, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Porque nele, lá no princípio, está contido o fim. Porque Deus, através da própria palavra do profeta, Deus diz o seguinte por intermédio do profeta, eu anuncio o fim ainda no começo. Então, se alguém quiser entender sobre o fim, precisa entender o começo, e não o contrário. Hoje, muita gente quer ler e quer aprender sobre escatologia, por exemplo, e vai direto para Apocalipse. Você não vai entender nada. Eu quero entender de escatologia e vou ler os evangelhos. Não vai entender nada, porque os evangelhos não têm função de doutrina e de teologia, principalmente escatológica. Não tem, porque toda a escatologia bíblica está fundamentada nos profetas e na própria Torá como um todo.
Então, desassociar a nossa mente desses conceitos que é problemático, porque passamos a vida toda com uma mentalidade teológica romana, por incrível que pareça, que se iniciou lá em Roma. Graças a Deus pela vida dos reformadores, sim, mas nem tudo foi tão belo assim como a gente imagina na história da Reforma. E muitas coisas se deixaram pelo meio do caminho. A igreja se desconectou e muito das suas raízes judaicas, e por ter essa desconexão é que perdeu-se muito do entendimento da verdade das Escrituras, do princípio básico das Escrituras. Jesus está tendo um diálogo com esse jovem e o texto afirma o seguinte, João capítulo 17, versículo 3, o evangelista João diz o seguinte, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus, é Jesus falando, né? O evangelista João falando. A vida eterna é essa, que conheçam a ti. Quem? Conheçam o único Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então a vida eterna, segundo os escritos de João, é conhecer a Jesus, segui-lo, obedecer aos seus ensinos e ter acesso a essa vida. E essa vida começa a se desenvolver. Quando? No mundo futuro? No mundo vindouro? Não. Segundo a perspectiva bíblica, essa vida começa a se desenvolver agora. Shalom, Saulo, tudo bom? Muita gente chegando agora também. Então essa vida começa a se desenvolver agora. Esse mundo vindouro começa a ganhar forma agora. Começa a se tornar pleno agora. Porém, hoje, esse processo precisa ser, startado na sua vida ou na vida daqueles que compreendem a mensagem. O mundo vindouro não é uma expectativa ou uma perspectiva de futuro, segundo a teologia bíblica e a mensagem de Jesus. Segundo a mensagem de Jesus, a perspectiva da restauração e a perspectiva do mundo vindouro se vive agora. Eu quero dar um exemplo de cultura, especificamente para você entender. Muita gente, por exemplo, hoje já consegue identificar alguns conceitos do Shabat e guardá-los. Só ajustar aqui, gente, a câmera que está saindo um pouquinho. Muitas pessoas já conseguem entender hoje alguns princípios do Shabat e vivê-los. Com licença, tá, gente? Vou ter que ajustar a câmera aqui que está saindo aqui. Com licença. Muitas pessoas conseguem viver hoje, como eu estou dizendo, princípios bíblicos. E principalmente em relação ao Shabat, eu vou explicar uma coisa para você agora muito importante sobre um conceito de eternidade. Vai entender bem quando eu exemplificar. Desculpa, gente, estou tendo que fazer isso por causa da câmera aqui que deu um probleminha do celular. Ok. Tá tudo? Tá ok? Dá um ver para mim quem tem bem, que eu tive bem a câmera aqui. Acene bem quem estiver me ouvindo. Bem? Está tudo bem? Ok? Tudo bem com o som aí, gente? Me dá só um retorno aí. Ok. Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em relação ao conceito de eternidade, o que se passa na mente, por exemplo, de um judeu religioso e principalmente como Jesus. Todos nós temos conhecimento de que na cultura judaica, todo judeu guarda o Shabat, guarda o sábado. Correto? Correto. Qual o princípio básico do sábado e do Shabat? O próprio Jesus disse o seguinte, o sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado. Com que propósito? O sábado, ele tem um princípio muito básico, e o princípio básico do Shabat é trazer uma dimensão da eternidade para o finito, é trazer o infinito para o finito, é trazer o eterno para aquilo que é perecível, é fazer com que a ideia da eternidade adentre o mundo físico e transforme aquilo que é temporal em algo atemporal. É esse o conceito primordial do Shabat. Por quê? Porque Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Então, o Shabat por si, ele tem uma ideia de plenitude e de descanso mesmo, onde Deus descansa e Deus cessa tudo, no sentido de que está consumado e está plenificado. Tudo está pleno. Então, o conceito em si
do Shabat, por exemplo, algo dentro da cultura que eu estou explicando para vocês, é trazer esse conceito de eternidade. Tem um livro muito bonito que eu li uma vez, faz tempo que eu li esse livro, ele fala especificamente sobre o Shabat, que é o princípio da eternidade adentrando o nosso mundo, porque explica especificamente esses conceitos simples que estão na literatura bíblica de Gênesis e Apocalipse e a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente desconhece esses princípios e esses elementos da cultura judaica e da cultura bíblica. Porque nós temos que entender uma coisa. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram dados ao povo de Israel antes ainda do povo entrar na terra. Correto? Mas só que tem uma coisa. O Shabat já está sendo citado na Bíblia lá no Gênesis. Então nós temos que entender que existem princípios de lei que elas são universais. Elas transcendem a questão cultural e a questão de povo. Elas servem para toda a humanidade, não somente para um grupo específico. Porque se fosse assim, muitas questões legais que a Bíblia trata, elas se aplicariam somente ao povo de Israel, ao povo judeu, mas não. Ela serve para todos. Para todos. Então nós temos que entender esse princípio importante para a gente poder caminhar. E agora eu quero que você volte lá para Lucas, capítulo 18, o versículo 20. Jesus, em uma conversa com esse jovem, o jovem faz uma pergunta para ele: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria herdar a vida eterna, ou seja, a vida eterna, como eu já expliquei para vocês, ela é um conceito muito importante, mas ela vai se dar quando? Quando que vai se dar a vida eterna, segundo o conceito ao qual eu li para vocês? Quando houver a redenção do corpo, igual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Quando houver a redenção do corpo, aí vai haver a eternidade, ou a vida eterna, ou o mundo vindouro, ou pós-vir. Entendendo isso, a nossa vida aqui, ela é um vislumbre dessa eternidade. Lembram o que acontecia no deserto, no Shabat? Eu ministrei ontem para vocês, a nossa live foi sobre o pão do amanhã. Lembra que eu citei a experiência do maná, do mam? O que é isso? É uma experiência muito mística. Aquilo era... Ninguém sabia o que era aquilo. Tanto que a expressão maná não é o nome do alimento propriamente dito, é porque era uma expressão de espanto que os judeus tinham, era mam. Mam, né? O que é isso? Eles se espantavam com aquilo, se espantaram com aquilo e o nome acabou virando o que é isso, literalmente. Então, esse jovem faz uma pergunta para Jesus muito importante e Jesus replica algo para ele. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus não critica ele pelo simples fato dele dizer que ele poderia fazer algo que levaria ele a obter essa vida eterna. Ou seja, para ser salvo, você é salvo pela graça mediante a fé. Ok, você tem a esperança de ser salvo. E o que é a esperança de ser salvo? Eu li para vocês agora, em alguns textos atrás. Lembram? A esperança de ser salvo, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 24, é a redenção do nosso corpo. Para isso, nós fomos salvos. A expectativa e a esperança da salvação está diretamente conectada à redenção do nosso corpo. Ou seja, no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. É para isso que nós temos fé e é para isso que nós esperamos. A redenção do nosso corpo, a nossa salvação está associada a isso. Nós somos salvos? Nós cremos que somos. Se nós morrermos hoje, cremos que somos salvos. Sim ou não? Sim. Mas quando é que ela vai se manifestar de fato? Quando houver a ressurreição dos mortos, para aqueles que morreram. Para aqueles que estiverem vivos, é quando o seu corpo for transformado. Então, a certeza da salvação, nós temos ela por fé. Mas nós só temos ela em obras, porque o Tiago diz por isso: me mostre a tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras. Então nós temos a esperança da salvação ainda por fé, não por obras. Por quê? Porque ela ainda não se manifestou. Porque quando ela se manifestar, ou seja, quando o nosso corpo for transformado, nossa fé terá sido materializada, ou seja, terá sido consumada através de uma obra. Então nós temos que entender o seguinte: fé e obras, dentro da mente de Jesus, caminham lado a lado. Uma coisa está interligada à outra, não está separada e desassociada, como muita gente imagina. A salvação, ela é pela graça? Ela é, mas o jovem pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para herdar o mundo vindouro?
Então existem coisas que nós podemos fazer que nos levam e nos fazem trilhar essa caminhada até o mundo vindouro. E nós temos que entender uma coisa. Jesus cita para esse jovem alguns mandamentos. Cita ou não cita? Cita. Todos nós conhecemos os ditos, né? Os chamados 10 ditos ou os 10 pronunciamentos como 10 mandamentos. A palavra que nós conhecemos mais é como 10 mandamentos. Mas, na verdade, a palavra ali é 10 pronunciamentos e não necessariamente mandamentos. Deus se pronunciou 10 vezes. E Jesus, quando cita os mandamentos aqui para esse jovem, Jesus cita todos os mandamentos, os 5 mandamentos que são relacionados diretamente à ação humana de um homem para com outro ser humano. De você para o seu semelhante e nunca de você para com Deus. Aqui eu quero te explicar um princípio muito importante. Por que que na mentalidade de Jesus, a certeza da salvação de uma pessoa precisa estar conectada diretamente com um princípio muito bem estabelecido e definido, que é o reino de Deus. Sabe por quê? Jesus disse o seguinte para ele. Ele disse, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus condiciona a entrada nessa vida eterna, a entrada nesse mundo vindouro, a algumas questões. E ele condiciona isso e impõe isso para o jovem. Sabe tu os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho e honra ao teu pai e à tua mãe. Os 5 mandamentos relacionados especificamente às relações interpessoais. Diz o texto que o jovem disse o seguinte, sim, Senhor, guardo tudo isso desde muito novo. Aí Jesus diz o que para ele? Muito bem, uma coisa te falta. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Diz o texto que o jovem ficou rico, abaixou a cabeça, saiu, e Jesus, vendo que ele ficou muito triste, começa o seu discurso de introdução ao discipulado com os seus que caminhavam com ele. Por que que esse jovem abaixa a cabeça, diz a cena, e sai triste? A gente entende o texto como uma parábola ou um discurso verdadeiro. Nós não sabemos muito bem se isso está dentro do contexto como uma parábola ou se realmente, de fato, a cena com o jovem aconteceu ou ocorreu. Mas todos os evangelhos narram, os 3 evangelhos, né, Marcos e Lucas, Mateus e Marcos, narram a mesma passagem e dizem que a cena aconteceu e era de fato um jovem, não era uma parábola. Mas tem alguns elementos que parecem mais uma parábola. Mas bem, isso não vem ao contexto agora. Mas entender o princípio. Por que que Jesus faz essas perguntas diretamente a ele e diz que alguma coisa faltava para ele? Aqui nós temos que entender uma coisa muito importante sobre cumprir a lei de Deus, os mandamentos, ou ter fé em Deus. Fé em Deus não é algo estático, é algo móvel, é algo aplicável, é algo que se transforma em uma ação e que gera uma ação. Então nós temos que entender, muita gente diz que crê em Deus, muita gente estuda muita coisa, muita gente aprende muita coisa. Pode ter gente nessa live aqui que já veio de outras lives, que veio de outras ou que vai para outras. Não adianta reter se você não bota isso em prática e se isso não faz parte da sua vida. O conhecimento não se torna prático, é a mesma coisa de uma fé sem obras, ela é morta. Aprender alguma coisa e não colocar isso em prática, ou seja, ter o entendimento da coisa, mas não ter o conhecimento da coisa, são 2 conceitos totalmente diferentes. Sabedoria, entendimento e conhecimento se dão dentro de uma escala bem gradual de absorção, de entendimento e de prática. Sabedoria é algo empírico, é algo divino, que vem como um start, como um insight, você recebeu. Entendimento você processa e conhecimento se pratica, se exercita. Então, não tem jeito. Não adianta estar aqui, estar olhando, estar participando, se você não colocar isso em prática. As orientações de Jesus não estavam fora do contexto dos mandamentos, não. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Os mandamentos precisam ser aplicados de maneira prática. E Jesus, quando pergunta para esse jovem, guarda tu os mandamentos, ele diz que guarda tudo. E Jesus diz para ele, vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Não é porque ele não praticava os mandamentos, necessariamente. É porque Jesus irrompeu com uma mensagem. A mensagem era o reino de Deus. E as pessoas agora, a partir daquele momento, deveriam se esforçar para adentrar a esse reino. Porque deveria ter um esforço, as pessoas deveriam empreender algo para poder adquirir esse reino.
Jesus conta isso em muitas das parábolas. Lembra da parábola do tesouro escondido? Que um homem saiu pelo campo, achou um tesouro. Quando ele achou, ele foi lá, escondeu o tesouro de novo, voltou, vendeu tudo o que tinha, foi lá e comprou aquele campo. Por que ele voltou e comprou? Porque aquilo ali era algo muito valioso para ele. Até onde você está disposto a ir pela causa e pelo reino de Deus? Jesus cita isso especificamente para esse homem, porque os 5 mandamentos que fazem parte dos mandamentos que são direcionados às relações interpessoais. Por que isso? Porque ele precisava pegar tudo que ele tinha e doar. Por que Jesus falou isso com esse jovem? Jesus tinha algo em mente. Jesus queria mostrar para ele como é o reino de Deus prático e como é a entrada na vida eterna prática. Sabe qual é o grande ensinamento de Jesus aqui? O reino de Deus se materializa agora e nós somos responsáveis pela manifestação desse reino. De tal maneira que você é um responsável direto por atender às necessidades e transformar a criação como um todo. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que a criação geme e ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que cumprem os mandamentos somente para si e internalizam esse mandamento sem exteriorizá-los, não guarda. Não guarda. Quem diz que crê em Jesus, aquele que crê nos meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta ler, não adianta tentar entender, se você não tem capacidade de cumprir e de exercer isso na prática. Jesus condicionou a entrada no reino, no mundo por vir, a uma série de ações que deveriam ser praticadas por aquele jovem, como, por exemplo, pegar tudo que tinha e dar. Dar. Não era necessariamente pegar tudo e dar, mas era o princípio de fazer com que essa bondade de Deus, a graça de Deus se materializasse. Eu já contei para vocês na última live sobre a estrutura e como o povo estava naquele período. O povo estava muito miserável. O povo era opresso por Roma e vivia numa condição paupérrima. Não é ter igualdade na distribuição de riquezas, viver um sistema quase que socialista de distribuição de renda. Jesus não estava pregando isso, apesar que tem uma turma aí da teologia da libertação que prega o evangelho segundo nessa perspectiva. Aí gera um conceito comunista muito estranho. E Jesus também era meio politizado nessas questões. As pessoas interpretam muitos aspectos do evangelho dessa maneira. Depois você pesquisa um pouco sobre a teologia da libertação. O movimento católico começou há muito tempo atrás, que você vai entender melhor sobre isso. Mas bem, a questão não era só compartilhar os bens, era compartilhar os bens com um propósito de transformação, mudar a condição social ao seu redor. É isso que nós não compreendemos. Nós estamos aqui tentando juntar tesouros. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Pessoas que têm muito dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, adianta você ter o dinheiro todo se você não compartilha isso? Se você não está fazendo algo de benéfico com aquilo que você ganhou? É simples. O Senhor saiu e foi viajar para uma terra muito distante e repartiu. Deu uma parte para uma parte para outra parte para outro. Para um ele deu 100, para um ele deu 10, para outro ele deu 20. O que a pessoa fez com esse bem que ela recebeu? Um enterrou, o outro produziu, o outro multiplicou, o outro investiu, o outro semeou, o outro praticou uma boa ação e fez aquilo produzir, aquilo gerar. Não é investimento necessariamente, mas é investir aquilo em pessoas, investir aquilo em vidas, em algo que vai alcançar outras pessoas, que vai transformar a situação ao seu redor, as circunstâncias. Isso era a mensagem de Jesus no que diz respeito ao adentrar a vida eterna. Porque o jovem queria entrar e ele sabia, ele era judeu, ele acreditava na ressurreição dos mortos. Ele acreditava na ressurreição dos mortos, acreditava no mundo por vir, ele acreditava em tudo isso. Só que ele condiciona, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mesmo não acreditando na ressurreição dos mortos, que eu vou ressuscitar. Mas eu quero saber o que eu preciso fazer para adentrar a vida eterna. Pedro diz o seguinte, que é muito importante. Depois do jovem ter dado a sua resposta negativa para Jesus, dele ter se comportado um pouco, não muito segundo a expectativa daquelas pessoas que estavam olhando para ele. Imagina os discípulos. Ô Marco Aurélio, tudo bom? Acho que foi o Marco Aurélio mesmo que entrou aí. Os discípulos estavam ao redor, ouvindo a mensagem.
com uma grande expectativa acerca da resposta e da ação daquele jovem em relação à indagação de Jesus para com ele, que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Aquele jovem, com a resposta de Jesus, fica triste, abaixa a cabeça e sai. Jesus começa o seu discurso, diz que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Muito difícil, era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito difícil. Aí Pedro surge, então é difícil, Senhor. Algum dos discípulos perguntou, ou alguém, né, que estava entre os discípulos perguntou, então assim quem é que vai se salvar, Senhor? Ninguém. Jesus diz, o que para os homens é impossível, para Deus não é. E Pedro diz, Senhor, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aí Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, quem deixou casa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. O que aquele jovem queria estava conectado com a ação dele no presente. É isso que nós não conseguimos entender no que diz respeito ao reino dos céus e a manifestação e a pregação do Evangelho de Jesus. O reino, ele é uma realidade futura, mas ele se transforma em algo presente quando você adota esse estilo de vida e essa vida. É o que Jesus disse para os discípulos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino. Porque existe algo muito interessante na literatura rabínica, na literatura judaica principalmente. Ele diz o seguinte, é possível que, isso aí o judaísmo mais tradicional, hein? É possível que exista pessoas que vivem o reino dos céus hoje. É possível, dizem os rabinos. Aí um outro rabino pergunta, como? Simples. Aquele que aceita sobre si o jugo divino e o jugo das leis celestiais, ou seja, que aceita sobre si o jugo do reino dos céus, o ensino do reino dos céus, esse está vivendo o reino dos céus. A Bíblia, ela tem toda uma linguagem judaica prática, porque assim é a mente de Deus. A mente de Deus, ela é prática. É prática. Ela é tão prática que Deus se revelou ao povo de Israel numa língua, por exemplo, no hebraico, onde as letras também representam, as letras fazem parte do seu, todo o seu compêndio numérico, ou seja, toda a numerologia judaica, né, a matemática judaica está fundamentada sobre os algarismos, sobre os números. Mas também essas letras representam esses números. Então Deus sintetiza a coisa para transformar aquilo de forma mais prática e fácil para que as pessoas pudessem entender, porque toda a lei bíblica ela está em linguagem humana para que o homem possa entender, mas ela é toda cheia de princípios divinos, não é princípios humanos. Mas Deus se revelou para que o homem pudesse entender. Então, na mente de Deus, não existe esse montão de mistério todo como a gente imagina. Nós transformamos a Bíblia e transformamos os princípios do reino de Deus, sabe em quê? Num monte de misticismo, de coisa esotérica, quase que de simpatias, de coisas que não tem nada a ver, na maioria das vezes, com o contexto bíblico. Porque ao invés de ir no âmago da questão e na simplicidade do texto, nós queremos teologizar demais e fantasiar demais, enfeitar o pavão demais. Enfeitamos muitas coisas. Jesus está tendo um diálogo com aquele jovem que o traz para a realidade. Aquele jovem está querendo um reino que é lá no futuro. Está querendo um reino, uma manifestação de um reino que vai se manifestar, que é a vida eterna, que é o corpo dele transformado. Ele conhece o judaísmo muito bem, aquele jovem sabe o que é o mundo vindouro, sabe o que é a ressurreição dos mortos. Ele já leu o livro do profeta Daniel, que diz que naqueles últimos dias muitos dos que estão no pó da terra ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para o desprezo eterno. Ele conhece os profetas. Ele disse que guardava toda a lei, mas Jesus está chamando ele, desaleluia, meu filho. Deixa de ser aleluiado, vem para a terra. Desce. Desce. O reino dos céus irrompeu agora. Você quer ver o reino dos céus? Quer ter o mundo vindouro? Eu vou te ensinar, Jesus disse para ele. Traga essa realidade que já existe para o seu cotidiano agora. Você quer viver o reino dos céus? Quer entrar na eternidade? Traga essa eternidade para agora. Viva esses princípios eternos agora. Esse homem queria viver a eternidade, ele estava fascinado.
Ele estava fascinado, ele estava aleluiado demais, Jesus fazendo muito sinal, muito milagre, e Jesus ali, o povo desesperado. Mas está dizendo que gosta de ficar aleluiado. Eu também gosto, mas na maioria das vezes Jesus manda a gente descer. Só em ocasiões bem extremas que ele manda subir, entendeu? Mas depois que ele manda subir, ele manda descer rapidinho de novo. Foi o que aconteceu com João. João sobe para cá, mas depois ele mandou João descer de novo. E João passou o restante da vida dele aqui. Ficar aleluiado de vez em quando é bom. Mas isso era o propósito de Jesus com aquele jovem. Ensinar para ele, sabe o quê? Os princípios da eternidade e o mundo vindouro são aqui. Ter a certeza da sua salvação é estar colocando ela em prática todo dia. A salvação é viver com a esperança de um futuro maravilhoso, sim, com Deus. E esse futuro começou a ser construído no momento em que você aceitou a mensagem dele. Então você precisa entender uma coisa, a salvação é viver com esperança de um futuro na eternidade, sim, mas essa eternidade ela não é algo estático, ela não está estática em um futuro, em um ponto futuro, lá na eternidade, não está. Não está, gente, nós precisamos entender uma coisa, a eternidade é um conceito processual, é algo que está sendo processado, que está em andamento, que está sendo construído. Nós não conseguimos entender, gente. A eternidade não é um conceito estático. Ela não existe, está lá parada, móvel, estática. Em um futuro, não é. Não é. Não é esse conceito. Jesus não pregava isso, ele não vivia. Não vivia isso. É como eu costumo brincar com os meus amigos no círculo mais íntimo. Gente, se Jesus voltasse hoje, talvez o último lugar que ele entrasse fosse em algumas igrejas, por causa das ministrações que lá pregam sobre ele e sobre o que ele ensinou. Ele teria um treco. Ele teria um treco das pessoas falando que aquilo ali era ele, aquilo ali é a mensagem. Não, tem alguma coisa estranha. Ele não se reconheceria quando falassem acerca dele. Esse aí não sou eu, não. É igual a gente vê na maioria do nosso conceito, da nossa imagem construída teologicamente acerca de Jesus, tem aquele Jesus, cabelo castanho, quase louro, olhos azuis, com um manto vermelho por cima. Parece mais um oficial romano do que um rabino judeu. A gente tem uma imagem de Jesus que é uma verdadeira entropia que a gente faz, né? É um bug que dá na nossa cabeça, que dá do nosso sistema, e que a gente entra nessa neurose achando que aquela é a imagem de Jesus. E o grande problema é que as imagens que nós recebemos durante toda a nossa vida constroem e moldam o nosso pensamento. O ser humano é assim. Então, nós temos muita dificuldade de compreender a simplicidade do Evangelho de Jesus e o que ele veio pregar. Esse jovem queria ter a certeza que ele iria entrar no mundo vindouro. Só que a certeza da salvação, segundo Jesus, é você viver agora com a esperança de que o seu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Só que tem uma condição. Você precisa manifestar esse futuro, essa eternidade agora, porque senão, lá na frente, você também não vai conseguir. Não vai. Porque o reino ele é dinâmico. Você precisa praticar aqui, você precisa exercitá-lo aqui. Porque no mundo vindouro, na eternidade, você não vai precisar de nada disso. Então, se você não se preparar, não moldar a sua alma para a eternidade, por que você acha que você está aqui? Por que você acha que você nasceu? Por que você acha que Deus te colocou nesse mundo? Por que você acha que você veio a existir? Você está existindo para que você molde não só a sua vida, não só a vida da sua família, mas a vida daqueles que te cercam para um princípio muito maior, para uma vida muito maior, que é uma vida com Deus para todo sempre. Segundo diz a própria Escrituras, e ele habitará no meio deles. Ou seja, o conceito do reino dos céus nunca é nós irmos habitarmos com Deus nos céus, mas sempre foi que ele habitará no meio deles. Ou seja, Deus vai habitar no nosso meio. Através da pessoa de Jesus, é obviamente o Messias, que vai resplandecer a glória de Deus, mas é Deus que vai habitar conosco, porque toda a terra será cheia da glória de Deus, e não nós que vamos subir para o seu encontro. Então vamos tirar isso da nossa cabeça de uma vez por toda, pelo menos os 26 ou 30 que estão aqui. A gente já começa pelo menos
um pequeno braseirozinho. Então nós temos que desassociar esse negócio da nossa cabeça de que esse reino, essa eternidade é algo para um ponto específico lá no futuro. Ela vai se manifestar plenamente lá. Mas lembra dos exemplos que eu dei para vocês aqui, do maná, ontem, e do Shabat hoje? São princípios, são pílulas, como o povo já está colocando aí, né? Dizendo que eu tomei alguma coisa hoje. São pequenas pílulas, e essas pílulas fazem nos compreender e nos dar um gostinho da eternidade nesse mundo presente, e cuja nossa missão é transformarmos essa realidade e transformarmos aquilo que nós vemos em um princípio dessa eternidade. E aí sim, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como diz a palavra de Deus. Toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Nós temos que fazer com que esse Deus que Jesus pregava e que Jesus servia e que Jesus adorava e que era a fonte da inspiração dele, chegue até as pessoas. Essa é a mensagem do Mashiach de Jesus. Ele veio para salvar, para libertar, sim. Ele é da semente de Abraão e de Davi, porque Deus deu uma promessa para Abraão, disse que através de Abraão, da semente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós temos que fazer com que essa realidade, essa dimensão chegue até todas as pessoas conheçam, enquanto nós estamos aqui, enquanto ainda há tempo. Nós estamos num processo de transição e esse mundo está caminhando para a manifestação plena da glória de Deus. Sim, está. Por isso que nós estamos aqui. E você precisa treinar, ser adestrado nisso, literalmente. Sabe por que precisa? Sabe por que você precisa? Todos os textos bíblicos que falam sobre a vinda do Mashiach, e quando ele vier, ele vai voltar com seus santos anjos. E aqueles que tiveram parte com ele vão reinar com ele em vida. Se você não for treinado nos princípios do reino agora, quando ele voltar, você vai reinar com o quê, se você não sabe? Com que princípio você vai estabelecer o reino de Deus nessa terra se você não sabe de nada disso? Vive um evangelho de coisas que condicionam a sua vida a passar um tempo aqui e depois ser arrebatado para onde ninguém sabe, fazer o que também ninguém sabe. Então, que conceito bíblico é esse que Jesus nunca falou abertamente sobre isso? Nunca, nem aberta e nem escondida. Jesus nunca falou sobre essas coisas. Jesus explicava um reino de Deus que era presente e que era real. Era tão presente e era tão real que a mensagem de Jesus começa da seguinte maneira: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele disse que chegou. Não é invenção minha, nem é invenção de ninguém que compartilha dos mesmos princípios e da mesma fé que eu, por exemplo. Não é invencionice nossa. É invencionice então de Jesus, porque ele que inventou esse conceito. O reino dos céus romperam a realidade, romperam a estrutura física. Aí tem alguém perguntando, isso se refletirá no galardão? Porque a Bíblia diz o seguinte, nós receberemos. Porque quem é que trabalha? O trabalhador, ele é digno do seu salário, é ou não é? É. Alguém aqui, o apóstolo Paulo explica, se alguém corre, corre pelo prêmio. Se você trabalha, trabalha pelo quê? Pelo prêmio. Para que você está servindo a Deus? Para de alguma forma refletir a sua imagem. Porque diz o apóstolo Paulo, uma é a glória do corpo terreno, outra é a glória do corpo espiritual. Uns têm um corpo de uma determinada forma, outros de outros, mas cada um tem a sua glória. Nós reinaremos com ele em vida. Eu vou te dar uma interpretação pessoal do que é esse galardão, tá bom? Pessoal minha. A Bíblia diz que nós reinaremos com ele em vida. E quer galardão melhor do que você reinar com ele em vida? Ser um instrumento na restauração de todas as coisas quando ele voltar? Só que isso não é para todos. É somente para aqueles que têm parte no seu ministério e têm parte nele. Ter parte nele é trazer sobre si o manto de Jesus, o jugo de Jesus, o ensino dele e vivê-lo na prática. Se alguém espera receber alguma coisa das mãos de Jesus, está lá em Apocalipse. Ele diz, ao que vencer, eu darei isso. Ao que vencer, eu darei aquilo. Ao que vencer, eu darei isso. Ao que vencer, eu darei uma vara para reger as nações com vara de ferro. Ao que vencer, ele vai... Existem graduações do que nós vamos receber de Deus.
Ou seja, e alguns vão receber um cetro, uma vara de ferro, para poder reger as nações. Não é questão de posição de hierarquia, nós temos que entender uma coisa. Nós temos uma questão de hierarquia e de qualificação de estrutura governamental porque vivemos dentro de um conceito de uma democracia. Quando ele voltar, não existirá governo humano, não existirá democracia. O governo de Deus funciona da seguinte maneira: é uma teocracia monárquica. Deus governa através da figura de um rei e ele dita as regras. E todos nós seremos tão cheios da glória de Deus. E a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, onde não há divergência, não existe hierarquia. Existe sim submissão à palavra de Deus, que vai fazer parte da nossa própria essência, da nossa própria vida, porque nós seremos transformados de glória em glória, já teremos sido transformados, cheios da glória de Deus. O reino de Deus é um reino monárquico, Jesus vai reinar, ele vai ser o rei de toda a terra. Não existem esses conceitos democráticos, por isso que a gente às vezes está muito associada à questão de governo, de manifestação do reino de Deus. Nós ficamos muito travados com isso, por quê? Porque a nossa mente funciona dentro de um sistema grego. Por incrível que pareça, a nossa política ela é fundamentada em princípios gregos, em fundamentações gregas, então não tem jeito. Não é uma questão que um vai ter galardão maior que o outro. Nós vamos ser totalmente desassociados dessas questões de valor e de dar valor necessariamente às coisas espirituais, porque nós vamos ser plenos, gente. O nosso conceito de mente vai mudar. Isso é louco, mas vai mudar. Porque diz a palavra de Deus que naqueles dias, aquele que morrer com 100 anos ainda vai ser considerado como uma criança. Então nós temos que entender uma coisa, vai ter glórias, níveis de glória diferentes de um para o outro. Vai ter. É óbvio que vai ter. Isso aí é bem claro. A glória de Moisés era uma, a glória de Arão era outra, agora a glória de Ur era outra, mas todos eles serviam a Deus. E nós temos que entender o quê? Não importa se eu vou ter uma glória maior ou uma glória menor, importa que eu vou ter a glória. É isso que importa. Nós temos uma mente muito estranha no que diz respeito a entender as coisas do reino de Deus, porque nós queremos sempre qualificar e quantificar. Nós estamos com a mania dos discípulos: Senhor, deixa que eu fique à tua direita e o outro à tua esquerda para termos algum certo tipo de proeminência. Não existe isso. No reino dos céus existem conceitos que eles vão desaparecer da nossa estrutura de pensamento, porque nós vamos estar imersos em uma outra realidade. Mas só que essa realidade irrompeu agora. E se você não se preparar agora, meu irmão, quando chegar lá na frente, você vai bugar a cabeça. Vai bugar. Se já está dando problema agora, imagine quando as coisas começarem a se intensificar e quando as revelações começarem a se aprofundarem ainda mais. Então, fica essa mensagem para você hoje. Gostaria de compartilhar isso com você. Nossa live daqui a pouco já vai se encerrar. E eu gostaria de compartilhar isso. Que Deus te abençoe. Deus te guarde, e amanhã nós vamos para nosso último estudo dessa série de detox teológico, e eu quero realmente desintoxicar você desses conceitos teológicos, tá bom? Entra lá no nosso grupo no Telegram, que nós vamos estar compartilhando com vocês assuntos sobre os nossos seminários, sobre os nossos cursos, tá bom? E amanhã é quinta-feira, nós vamos encerrar essa série de estudos, tá bom? Com um estudo muito importante. E na sexta-feira, você já sabe, sexta-feira, perguntas e respostas, a nossa interação melhor, nós vamos fazer aquela festa lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Shalom, shalom, Deus abençoe todos, a Esther, a Vida Forte, a Lígia, eu acho que está aí, o Érico que entrou, o Pastor Saulo, a todos, tá bom? Deus abençoe vocês, a Karina, o Igor que também entrou, e se eu esqueci de mais alguém, porque tem tanta pessoa e tem mais de 24 pessoas, eu não consigo lembrar de todo mundo. Angélica, um beijo, tá bom? Heloísa, Deus abençoe vocês, e amanhã a gente termina a nossa série, tá bom? Shalom, shalom, Deus abençoe vocês. E não esqueçam, perguntas, anotem as suas perguntas para sexta-feira, relacionada, obviamente, às nossas lives. Beijão, Deus abençoe vocês, shalom, shalom.